No ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Olá, estamos começando mais uma edição do nosso Saúde e Bem-Estar, esse encontro semanal que temos aqui através de nossas plataformas digitais e mais uma vez, claro, te convidamos a ficar com a gente para saber a respeito de um assunto sempre importante, sempre relevante aqui conosco na nossa programação. Se você nos acompanha pelo nosso canal no Facebook, é importante você compartilhar o nosso conteúdo, marcar os seus amigos, ajudar a divulgar a nossa programação. Se você está aí com a gente pelo nosso canal no YouTube, é importante você deixar o seu like, ativar aí o sininho de notificações, assim você recebe a notificação e toda vez que nós começarmos aqui o programa, acompanha ao vivo com a gente. E que tal também você se inscrever no nosso canal? Se inscrevendo aí no nosso canal, você tem acesso à playlist completa com todos os programas que já foram ao ar ao longo desses quase 5 anos aqui de Saúde e Bem-Estar e tem a oportunidade de rever esses programas, compartilhar também esses programas com outras pessoas e ter a oportunidade também, sem dúvida nenhuma, de aprender um pouco mais sobre diversas áreas da saúde e do bem-estar que a gente trouxe aqui ao longo desse período. E esse programa também, claro, vai ficar à sua disposição para você rever também e depois compartilhar. Então se inscreva aí, Rádio Grande FM no YouTube. O programa de hoje vai falar de um assunto, eu disse aqui que era um assunto bastante importante e relevante. Hoje nós vamos falar de cirurgia plástica, mas não só simplesmente cirurgia plástica, mas vamos falar além da aparência. Muito mais do que isso a gente vai abordar ao longo do programa. Quem vai colaborar aqui com a gente nesse programa de hoje é o Dr. Douglas Menon, ele que é cirurgião plástico, mestre em ciência da saúde, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e docente da Faculdade de Ciências da Saúde da UFGD e também da Clínica Modena, aqui na cidade de Dourados, que tem um trabalho já fantástico na cidade, trabalhando exatamente com a aparência, com cirurgia plástica de modo geral. Dr. Douglas, obrigado por estar aqui com a gente, vai ser um prazer compartilhar essas experiências aqui no programa de hoje. Prazer é todo meu, eu que agradeço a oportunidade de falar aí para uma audiência tão bacana e qualificada como é aí a de vocês, né, da Rádio Grande FM. Só mencionar, né, que você comentou aí da minha clínica, Clínica Modena, que esse ano completa 10 anos aqui em Dourados, a clínica, e nós estamos além das festividades que nós vamos promover, né, e chamar nossos amigos e pacientes para comemorar com a gente essa data tão importante, também promover algumas ampliações, inovações, aquisições de equipamentos novos e modernos aí para proporcionar, né, aos nossos pacientes sempre o que tem de melhor aí na área de cirurgia plástica. Até porque nós temos acompanhado nos últimos anos uma evolução muito grande nesse sentido de tecnologia, daquilo que pode se oferecer para as pessoas, e fez com que a cirurgia plástica, quando a gente fala, porque antigamente se falava de cirurgia plástica, falava de algo mais complexo, mais invasivo, apenas corretivos de alguma situação que a pessoa tinha. Hoje não, às vezes pequenas cirurgias podem ser feitas de alguns detalhes, ou seja, temos um avanço significativo nesse sentido, né? Eu acho que em vários aspectos. Antigamente, quando falava em cirurgia plástica, vocês falavam em um centro cirúrgico, o paciente e a habilidade do cirurgião. Sim. E ao longo dos anos, de uma maneira muito positiva, realmente a tecnologia foi sendo inserida na cirurgia plástica. Hoje nós contamos com, além dessa cirurgia plástica tradicional, que ainda continua sendo o pilar de todos os procedimentos que a gente faz, mas principalmente nos últimos anos, aí pega de poucos anos, talvez 5 anos para cá, as tecnologias foram sendo inseridas de forma muito positivas. Então, condições que anteriormente a gente precisava lançar mão de alguns tipos de cirurgias, hoje a gente consegue fazer menos invasivo, correções, né, com menos cicatrizes, com resultados que talvez não são tão resolutivos quanto uma cirurgia propriamente dita, mas consegue oferecer melhores, de acordo com cada objetivo de cada paciente. Porque tem aquela paciente que ela não se importa, de repente, fazer uma cicatriz um pouco maior para conseguir uma correção, um exemplo, de uma flacidez, né, muito evidente. Né? Exato.
E tem aquela que ela não quer uma cicatriz de jeito nenhum. Então ela tolera mais a flacidez, mas ela não quer cicatriz. Então hoje a gente tem várias ferramentas no nosso arsenal terapêutico que a gente consegue oferecer a melhor conduta para cada pessoa. Até a gente, aqui no título que eu citei agora há pouco, falei de cirurgia plástica além da aparência, porque talvez é muito isso mesmo, porque às vezes a pessoa corrige determinadas coisas no seu corpo em função de que está com a baixa estima muito abaixo, ela precisa levar essa autoestima, ter uma socialização, voltar a ter uma socialização sem que seja apontada ou observada de certa maneira preconceituosa. Então, ou seja, cirurgias plásticas hoje, e sobretudo essas estéticas, vai muito além dessa questão de aparência, tem essa questão da autoestima Deixa também, eu te contar uma história aqui, rapidinho. Essa semana, o meu filho me perguntou assim, falou, papai, com tanta gente com doenças por aí, por que você fica fazendo cirurgia só para as pessoas ficarem mais bonitas? E o que eu expliquei para ele, assim, mesmo a cirurgia estética, saindo até da questão da cirurgia reparadora, que é o encontro da cirurgia plástica com essa medicina mais tradicional, que fala, né, em tratamento de doenças, mas trazendo esse raciocínio só para a cirurgia estética mesmo. O que a cirurgia estética proporciona é muito mais do que um ganho somente na aparência, porque muitas vezes a cirurgia plástica é vista como uma questão fútil, superficial, mas na verdade a gente traz muitas vezes uma melhora, o ganho de autoestima, como você mencionou, isso muda a vida da paciente muitas vezes. Ela caiu aqui no microfone. Muitas vezes essa paciente está com problemas de socialização, ela está com problemas para se apresentar muitas vezes para o seu cônjuge, para o seu companheiro. Um trabalho que ela vai buscar. Essa semana teve 2 pacientes que choraram de alegria, de realização na minha frente, no meu consultório. Isso não tem recompensa maior do que isso. Você está trazendo, muitas vezes, devolvendo aspectos da vida dessa paciente que ela tinha perdido, que ela não socializava, que a parte conjugal dela estava comprometida, e a gente consegue devolver isso através da cirurgia plástica. Então não tem nada de superficial, não tem nada de fútil. Então, eu acho que a gente impacta muito positivamente na vida das pessoas. Claro, talvez alguém possa pensar, não, mas hoje nós estamos vivendo uma era muito complicada, que é a era da digitalização, dos likes, das redes sociais, que acaba exigindo determinados padrões para as pessoas estarem presentes nessas redes. Mas, como o senhor está colocando, isso também tem influência. O importante é que cada indivíduo precisa saber dosar entre aquilo que tem aquela pessoa que ela é mais exposta, que ela é mais exibicionista, e por que não? Cada pessoa tem sua individualidade, e você é do seu jeito, você gosta de uma cor, de um tipo de carro, de um tipo de conversa, de assunto, e eu tenho. Então cada pessoa tem sua individualidade, e eu acho que, não apenas o cirurgião plástico, mas como qualquer médico, qualquer pessoa, qualquer profissional, ele tem que respeitar a individualidade de cada paciente. Eu sempre falo, no meu consultório, lá na Clínica Modern, eu atendo desde senhoras, frequentadoras da igreja, até profissionais da noite. E a gente tem que tratar todos com o mesmo nível de respeito e buscar o procedimento que vai satisfazer o objetivo daquela pessoa. Sim, a gente até então, falando até um pouquinho dos preconceitos que se tinha em relação às cirurgias plásticas até pouco tempo atrás, falava-se que a pessoa não tinha aceitação, ela está ficando um pouco, chegando à terceira idade, ela não aceita que está chegando à terceira idade, quer sempre se botar mais jovem, mas vai muito daquilo que a gente acabou de falar aqui atrás. Todos vamos envelhecer, mas por que não envelhecer com qualidade, bem, fisicamente, né? Isso é cada legal para todo mundo, sabe onde né? o sapato aperta. Você sabe o que te machuca, você sabe as dores que você sente, e você vai procurar resolutividade para aquele problema que você tem. Então se, sei lá, você tem uma calvície que te incomoda, e se você tem um profissional que vai te oferecer a melhora daquilo com qualidade, com segurança, dentro de parâmetros científicos, respeitando, por que não? Agora, se você tem lá a sua calvície e aquilo não te incomoda, também você vive bem. O importante é você estar bem consigo mesmo. Perfeito, eu também penso dessa mesma forma. E hoje a cirurgia plástica e também o seu estado físico, o estado físico das pessoas, a gente falou agora há pouco das redes sociais que tem uma influência significativa, artistas, televisão e tudo mais. Na atualidade, quais são os procedimentos mais comuns, o que as pessoas têm mais procurado lá na sua clínica para fazer em termos de cirurgias, em termos de procedimentos estéticos? Apesar de o perfil estar mudando nos últimos anos,
ainda continua o público sendo majoritariamente feminino, embora a cada ano, e eu tenho todas as estatísticas lá, nesses meus 10 anos de clínica Modena, mais 13 anos de Dourados, cada ano que passa a gente tem mais pacientes homens. Sim. Então o perfil de paciente de cirurgia plástica ele vem mudando, mas ainda é 95% feminino. Sim. E isso, sabe, Paulo Wagner, o que acontece assim, cada cirurgião ele acaba nichando, sabe? Então tem o cirurgião que ele acaba fazendo muito mais mama, aquele cirurgião que acaba fazendo muito mais lipo, porque as pacientes acabam procurando mais. A minha realidade ela é muito parecida com a maioria dos cirurgiões, onde a grande vedete do consultório é a cirurgia de mama. Então, a última estatística que eu fiz, eu tinha 40 e poucos % de todas as cirurgias que a gente faz, 40 e poucos % eram cirurgias de mama. Então, realmente, você pegar cirurgia de face, de orelha, de bléfaro, de lipo, abdômen, tudo, 40% realmente é um percentual muito grande. E a maioria das cirurgias de mama é a cirurgia de implante de silicone, que é a mamoplastia de aumento. Então, tinha aí em torno de 50% ou mais, alguma coisa, agora eu não lembro exatamente. Mas a grande maioria realmente era o aumento mamário, primário, colocação de silicone. Então, tem a ver também um pouco com o perfil de paciente que a gente acaba atendendo. Talvez esse meu estilo jovial. As pessoas acham que eu sou mais jovem do que realmente eu sou. Então, eu acabo atendendo bastante pacientes jovens com esse perfil né, de aumento mamário, que acaba sendo das pacientes mais jovens. E é o mais comum, porque o inverso talvez seja muito pouco. Alguém que queira reduzir, talvez seja por uma outra questão até de saúde do que estético, talvez. Não, né? tem, mas tem mudado. Se você pega, e eu falo isso na minha aula de mamoplastia, tanto de mamoplastia de aumento ou mamoplastia redutora, tem a questão assim do perfil, o que é a moda. Então, posso perguntar a sua idade? Não? Pode, não tem problema, 50. 50. Então, você nasceu na década de 70. Tá. Se você pega lá na sua juventude, na sua adolescência, lá nos anos 70, começo dos anos 80, como que era o perfil das atrizes, das modelos? Era aquela mulher com a mama pequena. Então, você pega nos filmes, nas novelas brasileiras, a mulher era de mama pequena. Quando você pega ali na década de 90, começa a aumentar um pouco o tamanho da mama das pacientes. Então lembra lá... Fafá de Belém, por exemplo, que é um grande exemplo, que depois acabou revertendo. Talvez não seja exatamente o exemplo assim, do padrão estético, né? Mas você pega ali aquelas atrizes de Malhação, aquela coisa que era né, a década de 90. Quando você vem para os anos 2000... aí começa a entrar esse padrão mais marcado, mais exagerado, que é o padrão paniquete. Aí começa aquela mulher de perna bem grossa, de quadril grande e com a mama grande. E aí quando você entra, talvez, do anos 2010 para cá, aí realmente começou a coisa ter, realmente o tamanho da mama começou a aumentar bastante. E a definição também, né? Talvez. E essa questão da mama mais artificial. Eu não sou tão velho assim, eu fiz residência em cirurgia plástica, terminei a residência no ano de 2010, então 13 anos atrás. E as pacientes, elas chegavam lá no consultório, na residência, e falavam assim, doutor, eu quero pôr prótese, mas eu não quero que fique vulgar. Esse era o mantra, era isso que a gente ouvia sempre. Eu quero que fique natural, eu não quero que fique vulgar. Era isso que elas sempre falavam. E aí, hoje elas chegam no consultório e elas falam assim, eu quero que pareça que tem silicone. Então o natural, lá de 10, 15 anos atrás, ele já não é mais o interessante. A paciente ela quer mostrar. Então o silicone ele deixou de ser um motivo de vergonha, muitas vezes, que a paciente colocava, mas não queria contar para ninguém, e passou a ser um item de ostentação. Então da mesma forma que a gente ostenta nosso carro, nosso relógio, a paciente ostenta. Óbvio que não estamos generalizando aqui. Tem ainda a paciente com um perfil discreto, né? Mas hoje muitas, principalmente nas moças mais jovens,
o silicone ele passou a ser um item de demarcação social, de ostentação. Social. Ela quer mostrar, eu quero que pareça que tem silicone. Isso mostra as que transformações da sociedade em si, que ao longo do tempo é natural que isso aconteça pelas influências que se tem. E nós, como profissionais, todos os profissionais, eles têm que acompanhar essa mudança. Perfeito, senão fica difícil. Sem estigmas, né? Falar, não, eu sou de outro tempo, eu não tenho isso. Exatamente. Não. A gente tenta sempre acompanhar. Eu falo assim, Paulo Wagner, todos nós vamos ficar velho, a gente não pode ficar um velho chato. A gente tem que acompanhar as mudanças da sociedade. Esse é o nosso Saúde e Bem-Estar, né? Você que está com a gente pelo nosso Facebook, compartilhe, marque seus amigos, divulgue a nossa programação. Está aí com a gente pelo nosso canal no YouTube, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e se inscreva no nosso canal. Estamos falando um pouquinho aqui de cirurgias plásticas, muito além da aparência, né? Como o Dr. Douglas Menon, que está aqui com a gente e nos ajudando nesse sentido. Vamos falar um pouquinho, a gente até falou, quando você falou da questão das cirurgias mais comuns, você falou da lipoaspiração, que talvez ao longo dos anos, as pessoas tenham mais ouvido falar desse tipo de procedimento. E aí a gente foi vendo o tempo passar com relação a isso, e as mulheres procurando cada vez mais esse tipo de procedimento, e a gente vê algumas situações complicadas de mulheres que procuram profissionais não qualificados, utilização de medicamentos e procedimentos não indicados da forma correta, não feitos dentro daquilo que a gente recomenda, como é no caso da Modena, da sua clínica, que segue todos esses padrões. Ou seja, é uma cirurgia que, entre aspas, aparenta ser simples, mas que pode trazer prejuízos significativos, né? Vou te contar, posso contar a história da lipoaspiração? Sim. Que quem vivenciou essa história foram assim, os caras que foram professores dos meus professores. Então, lá nos anos 70, um cirurgião francês chamado Yves Gerard Illoux, ele tinha uma namorada que ela tinha um lipoma, sabe o que é lipoma? Sim, uma massa de gordura. O pessoal chamava de lobinho, né? É. Mas ela tinha um lipoma nas costas que era um pouco grande e aquilo incomodava ela. E ela queria usar o vestido decotado nas costas, só que ela não queria ficar com cicatriz. Então, esse médico, esse cirurgião plástico, né, muito inventivo, ele teve uma ideia, ele falou, eu vou conectar uma cânula romba numa fonte de vácuo. Outro dia eu contei essa história na universidade e o pessoal falou, mas qual que foi a fonte de vácuo? Eu não sabia se foi aspirador, se foi seringa, mas enfim, conectou numa fonte de vácuo e aspirou aquela gordura e teve um efeito muito positivo. E aí ele pensou, pô, deu certo com o lipoma, por que eu não tento isso com gordura localizada? E tentou e deu certo. Óbvio que aquilo foi o rudimentar, de lá para cá a coisa mudou muito. E aí, no Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica de 1970 e alguma coisa, Dr. Illoux veio para o Brasil, apresentou a técnica dele e aquilo, os maiores cirurgiões plásticos do Brasil na época assimilaram aquela técnica, gostaram muito e começaram a introduzir no Brasil. E aquilo virou uma febre, explodiu de procedimentos de uma forma muito positiva, mas ainda muito rudimentar. Mas fazendo dentro dos preceitos, eram cirurgiões plásticos, fazendo ainda um procedimento ainda incipiente, mas a coisa escalou de uma forma muito rápida e rapidamente se tornou a cirurgia plástica mais comum no mundo, né, nos Estados Unidos, no Brasil, em todo lugar. O Brasil é o segundo país em realização de cirurgia plástica no mundo, só perde, né, para os Estados Unidos. E aí o que aconteceu? Como você disse, é uma cirurgia que aparenta ser muito simples. Então você faz um buraquinho, introduz uma cânula e aspira ali a gordura e vem tirando. Então começou a ser realizada por profissionais sem formação, sem qualificação adequada. E aí começaram as complicações em grande escala. Eu não estou dizendo aqui que não acontece complicação de cirurgia com o cirurgião plástico. A complicação ela é inerente a qualquer procedimento. Mas quando você pega um profissional sem a devida qualificação, o índice de complicação aumenta muito. O local que ele é muito. feito, a forma como é feito, os equipamentos que são utilizados, tudo isso... O número e o tipo de complicação ele aumenta muito. Porque, assim, todas, 100% das pacientes que eu atendo, que eu proponho uma lipoaspiração, ela fala assim, ai doutor, mas não é perigoso? Eu falo, olha, toda cirurgia tem seus riscos, a lipoaspiração é uma cirurgia, então ela tem seus riscos também, mas dentro de um ambiente controlado, com todos os exames, com tudo certinho, o risco é minimizado. Ah, mas não tem risco de furar? Elas perguntam. E assim, até pode acontecer, mas é uma perfuração de víscera, uma lipoaspiração, ela é meio que uma queda de avião. Então assim, o avião cai com, sabe, o avião cai com o piloto experiente, com a manutenção do avião em dia,
Até pode cair. Mas ele é muito mais como Sim. avião cair, o aviãozinho lá, mal cuidado, com um piloto barbeiro. Que é o que nós estamos... E aí, quando acontece isso, como que a coisa ocorre? Normalmente são pacientes bonitas, jovens, vão lá fazer a cirurgia e acontece uma complicação dessa, vai operar lá com um profissional inadequado, a paciente morre. Então é muito chocante. Então isso sai na imprensa, isso sai na mídia, as pessoas ficam chocadas, então a dimensão ela parece muito maior do que é. Então, pelo objetivo que aquela pessoa foi buscar. Aquele e aí fala, mas era tão bonita, por que foi fazer? E aí começa toda essa comoção com razão, né? Porque é inadmissível uma paciente, uma pessoa jovem morrer em um procedimento estético. Você está me entendendo? Então, realmente isso gera muito comoção e a coisa parece ser muito maior do que é. Sim. Porque se você pegar o índice de óbitos em decorrência de cirurgia plástica, não é que não aconteça, acontece, mas é uma coisa mínima e normalmente associado a outros fatores. Sim, sim, entendi. A gente falou aqui agora há pouco, você colocando 95% em torno do público feminino ainda ser o grande que procura tratamento. Os homens, como o senhor colocou, têm buscado mais, né? Por diversas razões, né? Hoje, nos dias atuais. A calvície ainda é o procedimento estético mais procurada pelos homens? Hoje ele também está mais preocupado com outras situações, principalmente a gente fala muito da harmonização facial, algo nesse sentido. Na minha clínica não, é assim, o que acontece? Tem cirurgiões que eles se dedicam exclusivamente à restauração capilar, tá? Então nessas clínicas, porque é uma área que transita entre os cirurgiões plásticos e os dermatologistas. Então, tem cirurgiões plásticos muito bons que se dedicam só a implante capilar, a restauração capilar. O profissional de outra área da medicina que se especializa em algo... A verdade é a seguinte, o transplante capilar ela é uma cirurgia que ela demanda muita paciência, sabe? Então, você fica lá em cirurgias de 6, 8, 12 horas, tirando o cabelinho e plantando o cabelinho. Então, é uma coisa assim que... Realmente, as pessoas que se dedicam... Muito artesanal, praticamente dito. Muito repetitivo, uma coisa muito, muito maçante, sim, pro cirurgião. E pro paciente também, cansativo e tudo. Então, a pessoa que se dedica a isso acaba fazendo quase que exclusivamente isso. Então, você pega, no meu caso, que eu faço também restauração capilar, mas não é o meu foco principal, acaba não sendo a principal cirurgia. Então... Eu tenho paciente assim de lipo, paciente homem, né? Que vem procurar para fazer lipo, implantes corporais, né? Sabe, pessoal, hoje a vaidade masculina ela deixou de ser um estigma, né? Sim. Então os homens estão se cuidando mais, estão cuidando da aparência do corpo, da face. Isso é bom, né? Eu acho que sim, acho que dentro da individualidade de cada um, né? Sim. Porque por que a estética tem que ser uma imposição para a mulher? A mulher tem que sempre estar perfumada, bonita, com cabelo arrumado, unha feita, e o homem lá, barrigudo. Não, peraí, não é assim, né? Vamos também se cuidar. Então, óbvio que cada um dentro da sua individualidade, mas se o homem tem o direito de andar arrumado, a mulher também, se quiser andar lá com o cabelo... o importante é como você se sente, como você se vê. Exatamente. E a questão da sociedade é outra questão que vai mais para o lado psicológico do que estético. Hoje quem está nos acompanhando nesse momento, acompanhando o senhor aqui, falando sobre esse assunto, se o senhor estivesse conversando com alguém que está pensando em realizar esse tratamento estético, qual que é o primeiro passo? É passar por uma avaliação? Como é que se chega, a pessoa chega, qual que é os primeiros passos dentro da sua clínica, por exemplo? Bom... Antes de chegar até mim, por exemplo, eu que sou um cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, com todas as credenciais necessárias, mas digamos que antes, a pessoa que, sei lá, está vendo a gente de outra cidade, de outro país e está interessada. Primeira coisa, se informe sobre o cirurgião. Aconteceu há um mês atrás, mais ou menos, um enfermeiro se passando por cirurgião, fazendo cirurgia plástica lá no Maranhão, a moça foi a óbito, uma tragédia, uma coisa terrível, e as pessoas não sabiam que aquele profissional não era cirurgião. E hoje, com todas as ferramentas na palma da mão, literalmente, na forma do celular,
as pessoas Sim. não buscam a informação. Então, como que você se informa? Ah, esse cara que está querendo fazer a cirurgia em mim, ele é bom? Entra lá, www.cirurgiaplástica.org.br, é o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Digita o nome do cirurgião. Vai aparecer lá se ele é membro, se ele é especialista, se ele não é. Se não aparecer o nome dele lá, liga uma luz de alerta. Falou, opa, peraí, esse cara não é especialista. Que tipo de cirurgia ele está se propondo a fazer? Sim. Certo? E hoje é muito comum, a gente tem na região aqui. E como o senhor falou mesmo, esse profissional lá qualificado, às vezes também pode ter cometido alguma situação, você pode conversar com outras pessoas que tenham sido atendidas por ele, Exato, também, com né? recomendação, trocar ideias, né? Isso é... Na era digital, hoje, com todas as informações na palma da nossa mão, com pessoas conectadas através das mídias sociais, ainda eu acho que o boca a boca é a melhor propaganda. Coisa. Não tenho dúvidas. Então você vai falar, você fez, e aí, foi bem? Foi bom? Olha, eu não gostei muito disso, ele não me atendeu, sabe? Sim. Então você vai ver. Sim. Se aquele profissional, ele tem o seu perfil, né? Correto. Doutor, o papo quando é bom e quando a pessoa, o campeonato desenvolve bem com o assunto, então passa o tempo que a gente acaba nem vendo, mas estamos chegando ao final do nosso programa. Teríamos até muitas outras coisas para abordar e certamente poderia convidar o senhor a estar em uma outra oportunidade aqui com a gente, para a gente falar um pouco mais. E nos 10 anos lá da Clínica Modena, vocês podem fazer uma ao vivo lá de dentro da clínica. Olha a dica aí, de quem sabe você possa estar por dentro também exatamente do atendimento que está lá. Mas quero te agradecer, tá, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Mas já acabou, né? Espero que tenha gostado. Eu vim aqui para ficar mais 3 horas falando aqui. Vamos pensar nisso aí. Quem sabe o patrão dá uma colher de chá para a gente, aumenta o nosso tempo aqui. O senhor volte para a gente conversar um pouco mais com o assunto. Vai ser um prazer, eu estou sempre à entrou naquilo que me disposição. interessava, que era para falar dos homens também, fazer esse tratamento aí. Vamos acabar o programa, mas a gente vai falar sobre isso em outra oportunidade, tá? Obrigado por ter participado aqui com a gente, sucesso lá na Modena, dá um abraço em toda a equipe lá, obrigado por atender aqui a Rádio Grande FM. Eu que agradeço, é sempre um prazer ser recebido aqui, foi muito bom, agradeço e fico sempre à disposição, tanto né, da Rádio Grande FM, quanto da audiência, se quiser nos procurar para tirar qualquer dúvida. Qual o contato para encontrar? No Instagram é @Dr. Douglas Menon. Se digitar na busca lá, Dr. Douglas Menon, vai aparecer meu nome lá certamente. Tem o @Clínica Modena Dourados. O site é www.clinicamodena, MODENA, não é moderna, clinicamodena.com, sem o .br. Tem Facebook também, Clínica Modena, enfim, digitar no Google vai achar, Clínica Modena ou Dr. Douglas Menon vai achar. E vai lá bater um papo com o Dr. Douglas aí, de repente chegar àquela conclusão daquilo que você precisa. E tomar o melhor cappuccino da cidade, que a Cirlei faz lá na clínica. Não tem nenhuma lanchonete, nenhum café na cidade que tem um cappuccino tão bom quanto o da minha clínica. Cirlei, um abraço então para você, um beijo, tá? Vamos lá experimentar esse café também. Obrigado aqui, Dr. Douglas, por estar aqui com a gente. Obrigado a você que nos acompanhou pelo Facebook, marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo. Você que nos acompanhou pelo YouTube, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e se inscreva no nosso canal. Nossa Saúde e Bem-Estar está ficando por aqui. Na próxima sexta estaremos de volta. Um abraço, até lá.